Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Guia do Ceará, Terra das Oportunidades. O Guia é uma plataforma de comunicação multimídia realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Estado do Ceará, com produção da Fundação Demócrito Rocha. Nessa série de programas de TV, vamos conversar com especialistas sobre o estado do Ceará, suas áreas de oportunidades para o investidor e suas vantagens competitivas. Em um contexto global de enorme competição pela atração de investimentos, o Ceará tem se preparado para liderar o enorme desafio de receber os investimentos, torná-los viáveis economicamente, respeitando o meio ambiente e as características da formação social e cultural da sua população, garantindo o crescimento das empresas com inclusão e um desenvolvimento regional equilibrado. Hoje, iremos iniciar pelo agronegócio. O agronegócio cearense foi fortalecido ao longo das últimas décadas com uma produção diversificada, que adotou inovação e tecnologia no segmento, com importante participação governamental na formulação de planos estratégicos para a expansão do setor. Hoje, o Ceará e o Nordeste, apesar das estiagens do semiárido, apresentam progressos visíveis tanto na agricultura familiar como no agronegócio, amparados pelos próprios empreendedores e por ações oficiais. As lavouras cresceram 17,6% em 2021, frente a 2020, com crescimento médio anual de 11,7%. Destaque para as frutas, com R$ 1.580 bilhões e os grãos, com R$ 1.220 bilhões. As frutas se destacam na agricultura cearense, principalmente entre as lavouras irrigadas, juntamente com as hortaliças, flores e plantas ornamentais. Entre as frutas de maior importância econômica estão o melão, a melancia, a banana, a manga, o maracujá, a acerola, o coco e o caju. Para o mercado interno e exportação. E para falar sobre o agronegócio e o mel no Ceará, convidamos Erildo Pontes, coordenador de recursos hídricos para o agronegócio do Ceará, pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET. E Roberto Cariri, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Amontada e apicultor. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar pelo Erildo. Falando de água, o agronegócio tem sido reconhecido como um vetor crucial do crescimento econômico brasileiro, alinhando aumento da produtividade e do crescimento das exportações. Hoje, como o Estado tem se destacado no agronegócio? Muito bom estar aqui com você, Nathalie. É um prazer muito em falar sobre esse tema tão importante para o Estado, né? O Estado do Ceará, a gente traz essa história do agronegócio, esse destaque dito nas suas palavras. Esse horizonte não é tão longo, 20, 30 anos, talvez, não muito mais que isso, que começou a haver esse destaque nas frutas que você citou inicialmente. E essas frutas se destacaram porque, paralelo com isso, veio duas palavras que você citou, tecnologia e inovação, que levaram essas frutas a ter competitividade com qualquer local do mundo. Nós fazemos hoje a nossa fruta tão bem como se faz em Israel, como se faz na Espanha, se faz em outros países que têm semelhança com a gente, quando a gente compara com países que têm um clima parecido. E fazemos hoje aqui no Ceará um dos melhores melões do mundo. Existe um melão aqui muito, muito, muito apreciado pelo Brasil inteiro. E esse melão chega também para o exterior, os nossos dois portos que temos no Ceará traz uma vantagem muito grande, né? Tanto que aqui no Ceará nós exportamos não só frutas do Ceará, mas frutas de todo o Nordeste. O Vale do São Francisco, boa parte do tempo, manda seus contêineres para cá, de uva e manga, né? Tem uma separação bem interessante nessa parte, que quando entra na fruticultura, o Vale desenvolveu, tem um pacote grande de fruta, mas quem lembra do Vale lembra de manga e uva, no Vale do São Francisco, ali entre o estado de Pernambuco e o estado da Bahia, principalmente destacando Petrolina e Juazeiro. E quando você lembra do Ceará, lembra muito de melão e lembra de melancia. Primeiro dois produtos que você citou, apesar de você ter lembrado também da banana, ter lembrado de outros produtos que a gente faz, é a própria manga em pequena escala a gente tem uva. E o destaque nosso tem sido muito bom. A gente tem multiplicado muito o valor do campo, puxado pelo item que a gente trabalha, que é a água. Nós hoje temos trabalhado olhando para a água
e olhamos, por ser um bem raro, nós olhamos para o metro cúbico de água. Então, eu tenho um metro cúbico de água, o que eu faço com esse metro cúbico quando eu olho para emprego? O que eu faço com esse metro cúbico de água quando eu olho para produção, produtividade? O que eu faço com esse metro cúbico quando eu falo em dinheiro? Então, isso são focos, né, das ações da nossa secretaria, a SEDET, que tem puxado a isso. E na água, particularmente, tem um outro fato que é muito interessante, que cabe logo aqui no primeiro momento. O Ceará gira em torno de 1.600.000 hectares por ano entre a agricultura de inverno, que nós chamamos de sequeiro, aquela que depende da chuva, e a agricultura que depende da água, que você tem que colocar água na boca da planta, que é o sistema radicular, colocando ela direitinho no momento certo, na hora certa e na quantidade certa. Nós aprendemos com tecnologia e com inovação a usar a quantidade de água certa nas plantas, e aí, desse 1.600.000, somente 80.000 hectares, mais ou menos, é a agricultura irrigada, que daria mais ou menos 5% de tudo que o Ceará cultiva ao longo do ano. Está lá 1.520.000 de agricultura de inverno e mais uns 80.000 hectares de agricultura irrigada. E aí você olha esse dinheiro. No final, o que vale é dinheiro, né? O que a gente apura com essa agricultura que foi plantada ou então absorvida da chuva, né? É o apurado. Lá a nossa linguagem técnica do IBGE chama VBP, Valor Bruto da Produção. E esse valor bruto da produção, por incrível que pareça, com 5% da área, eu faço mais ou menos o mesmo VBC de que 1.600.000, 95% da área. Mostra o potencial, mostra o quanto aprendemos a fazer e mostra que cada vez mais estamos eficientes nisso e valorizando, trazendo culturas nobres que não são citadas nas suas palavras, mas a pitaia, que é uma fruta que começa a destacar aqui no Ceará, é uma fruta que ela chegou não só porque tem um valor agregado muito bom de venda no mercado, quem vai no mercantil vê o valor dela, mas principalmente porque ela tem uma característica muito importante. Por ela ser um dos cactos, né, um cacto especial, ela acaba consumindo um volume de água muito menor para uma produtividade alta. Então, o resultado que a gente tem para metro cúbico de água, quando eu olho para a pitaia, é muito superior quando eu olho esse mesmo metro cúbico aplicado na banana, por exemplo, ou no arroz, que é o ponto mais extremo de uma cultura que muitas vezes se planta inundada e que o Ceará não tem nenhuma vocação para plantar, tanto que reduziu bastante o arroz, praticamente você não tem mais arroz inundado no estado. E você falou sobre a questão do SEDET, né, que é a Secretaria do Desenvolvimento e do Trabalho aqui do estado do Ceará. Como é que está sendo essas atividades? Como é a atividade realmente do SEDET para tornar o Ceará ainda mais competitivo nesse quesito do agronegócio? Pois é, o governo tem um papel muito consciente de que ele é indutor de processo. Então, o governo tem feito no dia a dia muito trabalho voltado para atrair investidores para o estado. As grandes feiras do mundo e feiras do Brasil e visitas ao exterior têm acontecido através do secretário Silvio Carlos, através da gente, da equipe, que tem visitado para trazer essas pessoas. E nesse momento nós estamos empenhando muito esforço em trazer algumas culturas novas para o estado que não são tradicionais aqui. Um exemplo que eu citaria seria o mistilo. Mistilo, que é uma fruta muito, muito especial. O americano come o mistilo todo dia e está disposto a pagar caro. Um país vizinho aqui muito pequeno, que é o Peru, né? Um país relativamente, comparado com o Brasil, muito pequeno. Ele exportou no ano passado sozinho 1.150.000.000 de dólares em mistilo. E aí a gente começou a estudar as características, houve visita ao Peru, o Chile também produz, né? Com um destaque também aqui da parte latina das nossas Américas, né? E aí nessa visita lá ao Peru, descobrimos como ela é geradora de emprego, como ela consegue dar muita renda nessa cultura específica. Então, o mistilo está sendo incentivado. Tem uma outra cultura, que é um abacate especial, popularmente, no nome se chama avocado ras. Esse avocado ras, ele é nada mais nada menos do que a melhor iguaria mexicana. E lá se come, diferente de nós aqui cearenses, que comemos como uma vitamina, com açúcar, com a colher, lá ele come como uma verdura na hora do almoço, e acrescenta pimenta, cebola e outras coisas mais, e faz lá uma iguaria que é muito típica no México. E nós já estamos com áreas sendo plantadas, já é realidade, aqui pertinho da nossa fronteira com o Piauí, na Ibiapaba. E além disso, temos outras aí, aqui no litoral nós estamos começando a plantar cacau, já existe em Limoeiro do Norte um plantio com produção, inclusive, de chocolate cearense, mas o litoral lá no Baixo Acaraú já tem mais de 200 hectares consorciados com coco, que é também uma grande fortaleza do estado do Ceará, cultura do coco. Somos grandes exportadores de água de coco.
Perfeitamente, Erildo. E agora, Roberto Cariri, vamos falar um pouquinho sobre as abelhas, sobre a importância realmente para o cultivo das frutas e também, claro, para o mel, a importância do mel. Então, Roberto, não dá para pensar hoje um mundo sem abelhas. As grandes empresas sabem disso e aqui no Ceará não é diferente. Queria que você fizesse um panorama geral, nacional, realmente, né, do estado do Ceará, como o estado tem se colocado nesse setor, nesse quesito realmente relacionado à apicultura e à abelha. Olá, obrigado pelo convite. Realmente, a gente falar de abelhas hoje é falar de vida, não só de frutas. Hoje o ser mais importante do nosso planeta são as abelhas. Hoje o ser considerado mais importante em função da produção de alimentos, em função da polinização, em função da vida. Ou seja, mais de 3/4, mais de 75% dos alimentos que chegam em nossa mesa é em função do serviço das abelhas. Então, a polinização, ela é o motor da agricultura e da fruticultura. Como o colega Erildo colocou, desse 1,6 milhões de hectares, sem as abelhas, nós teríamos baixa produtividade. Então, as abelhas hoje no mundo, em vários aspectos no mundo, é uma grande preocupação, Nathalie. Em função do sumiço das abelhas, em função do desmatamento, em função da fome, em função das queimadas, e isso tem causado, em função do agrotóxico, os agrotóxicos têm matado um número significado de abelhas. E o manejo, em função desse conhecimento, tem levado, em grande parte do mundo, para você ter ideia, a Europa hoje mais de 40% ao sumiço das abelhas. Nos Estados Unidos, esse número está passando dos 50%. E no Brasil tem algumas manchas mais consideradas que a gente tem as perdas das abelhas. Mas o Ceará, em função de um projeto chamado Projeto Rainha, que foi um programa de criação de abelhas iniciado pela cooperativa Coopermel, o governo do estado, o Banco do Nordeste, o Sebrae, o Banco do Brasil, e nós começamos esse projeto. Eu tive a felicidade de fazer esse planejamento, projetar, coordenar e implantar o maior programa de apicultura das Américas. E hoje o Ceará desponta como carro-chefe nessa produtividade do mel. As abelhas hoje estão presentes em mais de 170 cidades cearenses. Isso quer dizer o quê? Que cuidadosamente nós tivemos essa felicidade, né? Esse toque governamental estimulante e indutor, como disse o Erildo, do fomento, do conhecimento e perceber que aquele pequeno produtor que está lá no Novo Oriente, que está em Morada Nova, que está em Aiuaba, que está em Crateús, que pode estar em Pacajus, que está lá em Amontada, ele se tornou um ambientalista, porque a partir do momento que ele passou a criar abelhas, ele foi garantir a perpetuação das espécies vegetais, que é a nossa caatinga, que é o marmeleiro, que é o velame, o bamburral, a jetirana, o mufumbo, o jiquiri, a jurema. Então, todo esse bioma que há bem pouco tempo atrás nós chamávamos de mata branca, mata invasora, não serve para nada, hoje ela é a base mais importante do mel mais competitivo nas exportações no comércio exterior. Então, esse mel é livre de agrotóxico e esses grandes, pequenos produtores rurais, que têm um número significativo de colmeias, conseguimos colocar a agricultura familiar na balança comercial do Ceará. E ano passado, esse ano, estamos aí entre o 7º e o 8º maior exportador na balança comercial do Ceará. E eu acredito que, pelo andar da carruagem, nos próximos 2 anos, nós temos assim, uma grande possibilidade da gente ir aí para o 2º, 3º maior exportador na pauta de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do nosso querido estado. Perfeitamente. Eu queria que vocês resumissem para a gente poder falar um pouquinho sobre o futuro, sobre desafios. Então, quais aí são os desafios para o agronegócio na avaliação de vocês dois? Erildo primeiro. Desafio para o agronegócio do estado. Desafio tem muito, né? A gente já andou bastante, mas um dos grandes desafios é que essa tecnologia também seja empregada pelo pequeno. Muitas vezes o médio e o grande aplica muito mais, muitas vezes as críticas sobre o setor, às vezes, é por algumas falhas, às vezes, no pequeno. O Roberto falou a questão do mel, eu queria fazer um link sobre isso, por exemplo. Quando nós cultivamos melão, e nós fazemos isso muito bem, o melão ele acaba sendo 6, 7 frutas diferentes, porque tem o melão pele de sapo, tem o charantê, tem o galha, tem o amarelo, valenciano, então são
é uma gama, são produtos até, inclusive, no campo com tratamento de nutrição diferente. E aí, aquela florzinha que o Roberto falou do mel, para que o melão tenha aquele bom formato arredondado, ele exige, né, que tenha pelo menos visita de 8 abelhas, ou a mesma abelha visitar 8 vezes aquela flor, levando exatamente a parte masculina para aquela flor, para que ela seja bem polinizada. E aí não dá para você imaginar, ele falou sobre a questão dos agrotóxicos, e eu acho que, assim como o agrotóxico, que eu prefiro chamar de defensivo agrícola, eu uso esse termo defensivo agrícola, porque senão o medicamento também devia ter a palavra tóxico no medicamento, e não tem. O medicamento tem a sua toxidez, tomado em excesso, e ele cura a pessoa. E o inseticida, o defensivo agrícola, é usado também para combater aquela determinada praga, determinada doença. E hoje a gente faz o melão tão bem que nós criamos abelha junto com o melão. As certificações para mandar essa fruta para os Estados Unidos, onde chega o mel, ou para a Europa, que são nossos 2 principais mercados, ela tem certificações tão claras, tão exigentes, que se você tiver algum produto com aquela dose acima do aceitável, tudo que a gente consome tem algum produto lá que de alguma maneira vai fazer mal. Um enlatado, um polpo, para preservar. Então, se ela passar daquele item, ela vai fazer um problema para a gente. E se nós colocarmos além do que se precisa, o nosso cliente lá na Europa vai analisar e inclusive, nós vamos ter dois prejuízos. O primeiro prejuízo é o frete para levar até lá. E o segundo é que eu tenho que pagar para incinerar ainda lá, que a obrigação é de quem exportou. Então, nós trabalhamos isso muito bem e queremos, como desafio maior, primeiro cada dia intensificar mais. Para o caso do agronegócio, que depende muito da água, o insumo água, como eu citei no primeiro momento, ela representa, o pequeno plantio representa metade do apurado, né, do VBP. Né? Então, quando eu passo a tratar essa água melhor, no sentido de eu multiplicar, aplicar em culturas que dêem melhor rentabilidade, eu vou potencializando isso. Então, o desafio é que a gente concentre mais, tenha consciência, está havendo mudança, mas precisamos concentrar mais e não trabalhar com amadorismo. Então, Cariri? A vida é um aprendizado, né? Diz que a organização social das abelhas, as abelhas está presente na natureza há milhões de anos. E ela permanece viva em função da sua organização social, buscando o bem-estar coletivo da família. E claro, se a gente buscar isso, é um aprendizado constante. Hoje eu aprendi, agora eu acabei de receber uma aula aqui do meu querido Erildo, que agora eu vou usar também defensivos agrícola. E essa expressão defensivo realmente é um cuidado, e quero aqui levar para vocês que estão nos assistindo que esse trabalho de a convivência das abelhas com a fruticultura foi apresentado no Congresso de Defensivos Agrícola no país, e eu tive a felicidade e a honra de conduzir esse trabalho da convivência da vida com as abelhas. Permanecer que é possível, plantar e cultivar e cuidar. E os desafios são muitos. Os desafios para o Ceará, como disse, todo o nosso trabalho é recente, a nossa caminhada, eu tive muita honra de caminhar junto com o Erildo por várias vezes aí fora do mundo, a gente buscando esses conhecimentos e ver que o Ceará está no caminho certo. Muitas coisas que nós estamos vendo agora no ano de 2020, nesses últimos anos, a gente estava construindo em 90, 95, 98, 2000, a gente foi passo a passo caminhando e superamos alguns desafios. Mas o desafio que eu vejo hoje, eu estou agora também não só na economia, mas no turismo, e estamos focando no agroturismo. Nós estamos trazendo uma demanda do turista que quer visitar a cocoicultura, quer conhecer a cultura do coco, como fomenta, como cresce, quer perceber o que é a caatinga. Né? Eu estive numa agenda no sul da França, em Marseille, e agora nós estamos com um grupo de 400 pessoas, de 400 franceses, que querem visitar a apicultura cearense. Então, isso é um agroturismo, e isso é um diferencial. E o Ceará também dispara dentro da área do agronegócio, como a atividade de uma coisa chamada ILPF, que é uma integração de lavoura, floresta e pecuária. Então, são uma novidade muito incrível, que hoje mais de 80 cidades cearenses têm pequenas florestas de mogno, preservando e cultivando o futuro. E eu digo para vocês, como disse o Erildo, fez a deixa dele, olha, nos próximos 10 anos o Ceará será um dos maiores produtores de mogno no nosso querido Brasil.
Perfeitamente, muito obrigada a vocês dois, muito obrigada também a você, né, que acompanhou, a gente ficou aí na audiência. No próximo programa vamos falar sobre energia renovável. Veja todo o conteúdo do Guia do Ceará na internet em cearaterradasoportunidades.cedet.ce.gov.br.